E nesta aula 9 que eu organizei para vocês, eu pego essas informações da história da medicina chinesa e volto a refletir com você sobre a questão da evolução da consciência de todos nós, que a gente expressou bem isso na aula 1. Então, eu vou compartilhar para você ter uma ideia aqui de como os trigramas, o dualismo trigramático, permite a gente sedimentar melhor e compreender sobre esse processo de evolução de consciência que existe em todo ser humano. Vou compartilhar a tela para você aqui. Veja, nesta aula 9 eu vou deixar bem claro que a natureza traçou realmente um plano evolutivo, onde desde os primórdios o nosso ego se referencia no céu anterior. Eu deixei claro em algumas aulas aí para você que no dualismo trigramático da medicina chinesa existe a conexão do céu anterior com o céu posterior em nós, onde o céu anterior representa a nossa mente e o céu posterior representa o nosso cérebro, contendo nele o ego. O céu anterior, então, ele atua desde os primórdios no ego, gerando caminhos melhores. Agora, como que ele faz isso? Veja, veja que curioso. Em alusão ao processo de evolução, a gente sabe que as pessoas são diferentes entre si. Quando você conversa com as pessoas, você percebe, como a gente comentou, dessa conexão, que o objetivo do dualismo trigramático é mostrar que, no processo evolutivo, o ideal é que se manifeste em nós o Yuan Shen. Mas como que esse Yuan Shen se manifesta? Como que essa conexão de céu anterior e céu posterior está ocorrendo na imensa maioria das pessoas? Então, a gente pode dividir isso em 4 grupos. E vão existir pessoas que têm essa conexão do céu anterior e céu posterior em seu psiquismo adormecida, porque o ego ele não reflete sobre o contato do céu anterior que existe nele, predominando reações condizentes com seus desejos. Um outro grupo de pessoas são aquelas que já estão quase despertando ao estado de vigília, onde então o ego, vez ou outra, reflete sobre a essência da vida contida no céu anterior. A consciência de si, que é o terceiro nível, significa que o ego despertou em relação ao céu anterior. Despertou e esse estado ele é muito mais frequente, onde inclusive a gente percebe nessa pessoa um interesse por um aprimoramento pessoal, emocional. E para finalizar, nós temos aquele que tem uma consciência objetiva, onde o céu anterior se tornou referência total para o ego. É o estado de consciência mais evoluído em relação a essa conexão do ego com o Yuan Shen. Agora, fica a pergunta para você aí, né? É isso que a gente vai explorar nesse arquivo 9. Como é que o céu anterior se comunica com o nosso ego? Hein? Ele se comunica durante os sonhos. Durante os sonhos, o céu anterior projeta simbolismos no ego. Isso que é muito extraordinário. A gente vai explorar bem isso mais lá na frente. Mas, em resumo, a gente tem que observar aqui nessa figura, para você entender um pouco do que a gente vai levar vocês. É muito abrangente, gente. Esse curso ele é muito abrangente. São, como eu disse para você, 120 horas de aula, onde a gente vai explorar muitas coisas conectadas. Mas, em resumo, para você entender o que a gente quer dizer agora, se você pensar apenas no nosso hemisfério esquerdo e direito, onde um é racional, o outro é emocional, ele é sensível, um é criativo, o outro é totalmente intuitivo. A gente sabe, observando 3 níveis mentais, onde a gente considera o nível mental beta, onde o nosso cérebro vibra
numa frequência de 15 ou mais ciclos por segundo, é quando nós estamos aqui conversando, raciocinando no dia a dia, o nosso cérebro ele precisa estar ativo, ligado no meio ambiente. Então, ele o faz vibrando nessa frequência de cerca de 15 ciclos por segundo. Quando você faz uma pausa e dá uma relaxada, neste momento, surge o estado mental alfa, em que você fica meio sonolento, entre estar desperto e adormecido. E no estado mental teta, é quando nós temos a nossa frequência cerebral reduzida para 8 ou menos ciclos por segundo. O que eu quero dizer para vocês é que os nossos sonhos, eles ocorrem justamente no estado mental teta, onde existe o nosso sono REM. Quando nós adormecemos, nós saímos do estado mental beta, ficamos sonolentos em alfa, e vez ou outra, nesse estado de sonolência, a gente entra num sono profundo, que é na frequência mental teta, onde então nós nos conectamos com as informações do céu anterior e que ela se projeta então quando você volta para o estado mental alfa como simbolismos representando os nossos sonhos. Então nós podemos dizer que o homem sonhando ao longo do tempo, ele foi naturalmente sendo induzido a uma evolução de consciência, onde o céu anterior pode representar para nós uma mente perfeita e o nosso ego como uma mente imperfeita. E é justamente essa conexão do céu anterior com o céu posterior, o céu anterior quando se une com o céu posterior nos nossos sonhos, surge então esse contato da mente perfeita com a mente imperfeita, induzindo todos nós a caminhos melhores. E assim a gente vai evoluindo. Compreende? Então, veja, nesta aula 9 eu vou mostrar, já começar a mostrar para vocês conexões dessa cultura trigamática envolvida com todas as informações que nós temos aqui no Ocidente, inclusive sobre essa questão da evolução da consciência. Na aula 10 a gente vai entrar em outros detalhes, assim sucessivamente, fazendo uma mixagem de informações para que você entenda lá na frente tudo isso conectado na psicologia do Zonde, que vai nos permitir conhecer a psicologia analítica do Dr. Jung, transformando o que a gente chama de terapia dos cristais radiônicos numa psicologia extraordinária, porque une todo esse conhecimento oriental com conhecimento ocidental, com raciocínios bem direcionados para você compreender. Um grande abraço.